Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja no coração de cada homem. Feliz semana, uma nova semana que se iniciou. Só temos de agradecer ao nosso Criador pelo privilégio, de estarmos de pé, estarmos respirando. Tudo isso, é para Deus. Se vivemos, se morramos, se comemos, se sofremos, é para a glória de Deus. Tudo isto nos dá glória a Deus. Que Deus ele está conosco até a consumação do século. E hoje, eu tenho uma mensagem, que se encontra lá no livro de Gênesis capítulo 3, que é a queda do homem. Aqui você vai compreender como entrou o pecado no mundo, como Satanás age para nos levar à desobediência, como ele age para desobedecer a Deus. Então como ele causou discórdia no céu, ele foi lançado para a terra, porque aqui foi o único lugar, que o ser humano, deu lugar para ele, porque nós somos pecadores. Então, como lá, em Jó fala, que quando os filhos de Deus foram se apresentar, Deus fala para ele: de onde vem Satanás? Ele fala de rodear a terra. Então ele vem rodeando as terras, e foi aqui que ele achou, o seu lugar, infelizmente. Mas Deus sempre tem uma solução. Deus sempre tem um plano, que foi o plano da redenção. Aqueles animais que eram sacrificados em nosso lugar, estavam nos levando, para Cristo. Aqueles animais no Antigo Testamento, em Levítico, estavam sendo mortos no meu lugar e no seu lugar, porque o nosso pecado estava passando para aquele animal. Aí Jesus vem e morre para todos. Hoje, o único sacrifício que Jesus quer é o meu e o seu sacrifício de entregar a Ele, de seguir a Ele, odiar o pecado e amar o bem. Então lá em Gênesis fala, versículo 1 fala: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, não foi a serpente que falou, Foi Satanás ali que entrou no corpo daquela serpente. Foi aí que agora que entrou, essas coisas de reencarnação, Foi que entrou essas coisas. Mas Satanás já entrou na serpente e conversou com a mulher. No verso primeiro dá para perceber que Eva, ela estava admirando aquela árvore, porque era uma árvore bela, chamativa aos nossos olhos. E aí ela foi atraída por aquela árvore bela, porque se ela não tivesse admirando aquela árvore, Satanás não teria conversado com ela. Então ela estava admirando, ela estava já de frente com aquela árvore. E assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, ele lançou uma pergunta, Respondeu-lhe a mulher: do fruto de todas as árvores poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia que dele comerdes, se vós abrirem os olhos, e sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás, ele é estrategista. Ele é o mestre em causar discórdia. Satanás, ele é o mestre em lançar dúvida. Ele é o mestre de causar dúvida. Porque Deus deu uma ordem a Adão e Eva para que ela ficasse junto do seu marido, mas infelizmente ela se afastou e ficou admirando aquela árvore dela. E aí ela tem um diálogo com a serpente. Olha só, ela conversou com a serpente. E aí Satanás começa a dialogar com ela. Meu irmão, não converse com o pecado. O erro de Eva foi conversar com o pecado, com aquela serpente. Nós não devemos admirar o pecado. Nós não devemos admirar aquilo que pode nos levar a cair, a sair da presença de Deus. Foi isso que aconteceu quando Eva começou a dialogar com aquela serpente. A serpente
conseguiu induzir Eva ao erro, ao pecado. E esse está aqui. Aqui é uma lição que nós devemos aprender. Nós não devemos admirar o pecado. Nós somos falhos, nós temos desejo que nós temos de a cada dia lutar contra esses desejos. Pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos guie, que nos fortaleça para que a gente não caia no pecado. Nós temos de perseverar na oração, meu irmão, e no jejum. Pedindo a Deus diariamente direção para que a gente não cometa falhas, para que a gente não cometa erros de sair da sua presença, da presença do Criador. Porque Deus, ele deu uma ordem. No dia que você comer do fruto do bem e do mal, né, vocês vão morrer. Morrer como? Naquele momento, o ser humano não conhecia a morte, não existia a morte. Mas depois que ele comeu do fruto, veio a morte. Eles andavam nu, não sentia vergonha, e a partir daquele momento que ela come, e ela leva para o seu esposo, e aí ele come também, e aí vem a degradação do homem. E aí ele começa, um ver no dedo do outro, e aí sente vergonha. E aí ele sentiu vergonha, e de repente todos aqueles animais que eram animais dóceis, viraram animais selvagens, por causa do pecado. Satanás conseguiu o que ele queria, que foi derrubar o primeiro casal. Mas Deus, ele tem um plano da redenção. Deus tinha um plano naquele momento, bem antes da fundação do mundo, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação para mim e para a sua vida. Jesus está prometido bem antes da fundação do mundo e ele quer te resgatar. Mas, meu irmão, você precisa abandonar tudo aquilo que te impede que você chegue a Cristo. A palavra de Deus diz, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endereçai o vosso coração. Se você está ouvindo a voz agora do Espírito Santo, este é o momento de você se converter. Não é hoje, nem amanhã, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois da manhã, não, meu irmão, é agora. Porque Deus, ele transforma a vida. Jesus, ele levanta os caídos e fortalece os fracos. Se você está fraco, Jesus vai te fortalecer. Se você caiu, Jesus vai te levantar. Porque Jesus é poderoso. Nada é difícil, nada é demasiadamente difícil para Deus. Então, nós temos de seguir a orientação que Deus nos deu. Se Deus falou, não pratiques, não mate, não roube, não furte, não adulterarás, guarde os meus mandamentos e eu estarei convosco. Nós temos de obedecer a Deus, não desobedecer. Antes custa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Meu irmão, essa é a mensagem de hoje, que você venha a cada dia se fortalecer na presença de Deus e não conversar com o pecado, não admirar o pecado, não admire aquilo que pode te levar a cair ou afastar da presença de Deus. Amém? Que Deus está na presença de cada um nesse momento, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a lâmpada vem estar nos guiando e que a palavra está sempre no nosso caminho. Amém? Neste momento vamos fazer uma oração para que Deus venha nos guiar, para que a presença do Espírito Santo venha sobre nós, para que através da oração nós conectamos com o Criador. Jesus é o nosso Salvador e breve ele voltará. O centro da mensagem é Jesus. Jesus, ele é o centro. E breve Jesus voltará. Jesus voltará para buscar a mim e para você, para nos glorificar através dele. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, exaltado o teu nome, Pai. Que o Senhor venha estar, Pai, sobre cada um neste momento que está vendo essa mensagem, ó Deus. Que o Senhor nos fortaleça, Jesus. Que nós podemos estar firmes na tua rocha, Pai. Que a gente venha, ó Pai, admirar a tua presença, Senhor, não admirar o pecado, Senhor. Nós possamos te obedecer, ó Pai, para que a gente venha estar cada dia firme na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.